Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pro Café. Hoje estamos aqui, eu e o Alisson, e vamos trazer um pouco mais da atualização de safra, vamos continuar falando um pouco da colheita e como está a safra nas outras regiões cafeeiras. Nós demos um foco mais no sul de Minas, né, Alisson? Como que estamos em outras situações. Alisson, para começar, vamos pegar um assunto que foi o final do episódio passado, que foi podas. Nós falamos da safra, depois nós fomos para as podas. Sim. Como a gente conversou no último episódio, você disse que as lavouras que já estão em programação de poda, elas deveriam ser podadas na segunda quinzena de julho, o mais tardar permitindo um atraso primeira quinzena de agosto, certo? E como que está esse planejamento dentro dessa safra? Ô Xande, a safra realmente ela tá atrasada. Porém, o volume baixo de café ele proporciona uma rapidez muito grande nessa evolução de safra. Isso é uma grande verdade. Então, assim, a safra que estava muito atrasada já não está mais tão atrasada. Já estamos recuperando o tempo perdido. As fazendas tecnificadas, as fazendas altamente tecnificadas vão conseguir podar suas lavouras conforme o programado na segunda quinzena de julho. Alguns casos específicos vão passar aí para a primeira semana de agosto. E para falar bem a verdade, nós já temos até produtores ligando, querendo podar a lavoura. E eu estou aconselhando que neste momento o ideal é esperar mais um pouquinho, porque nós não sabemos como vai se comportar o inverno. E a lavoura podada, ela tem um risco maior de queima caso ocorra uma geada. Explicando, trocando em miúdos para os amigos, para os colegas, para os cafeicultores, o que a gente quer dizer com isso? A folha do cafeeiro, ela queima a menos 3,5 graus. Então a temperatura na folha precisa atingir 3,5 graus negativos para queimar. Mas o ramo é menos 1. Então o ramo ele queima mais fácil do que a folha. Por que quando você tem uma geada queima as folhas e sobram os ramos? Porque as folhas estão protegendo os ramos. A partir do momento que você esqueleta, tira as folhas e larga o ramo exposto, a temperatura vai queimar o ramo e aí morreu. Se o ramo plagiotrópico morre, não tem um substituto, a gema cabeça de série que dá origem ao ramo plagiotrópico ela é única e acabou a planta. Aí nós teremos que ou recepar ou substituir a lavoura. Por isso que nós temos tanta cautela na recomendação da poda. Alisson, quando a gente continua falando, né, dessa poda, a gente está tendo alguns questionamentos esse ano, né? Já que nós estamos no assunto, vamos continuar nele um pouco pelo seguinte: quantos produtores que estão aí com lavoura de 40 sacas, 35, vamos pegar aí, vamos pôr de 40 até 60, só para a gente ter uma margem, tá? Porque passou de 60 eu acho que não tem nem discussão. Não tem. Então de 40 a 60 eu falo, nossa, mas será que eu podo? Porque o ano passado ela deu uma florada, mas foi uma florada pequena, essa florada não pegou, eu esperava muito mais. E aí esse produtor fica na dúvida, né, Alisson? Eu podo ou não podo? Penso eu o seguinte, quando a gente olha na lavoura, não pensa no que ela está produzindo para saber se você vai podar ou não. Pensa no potencial do ano que vem. Como que está esse crescimento? Porque essa lavoura às vezes cresceu pouco. E essa florada que você já perdeu, ela não vai dar outra florada lá de novo. Nós estávamos conversando com o Matiello esses dias e ele falou, gente, essa florada que passou, que você perdeu, pode vir nesse ramo em torno de no máximo 15%. A gema gastou. A gema seriada foi gasta. Acabou. Ela não volta mais, né, Xande? Infelizmente. Então não adianta achar que eu frustrei e caí para 40, mas esse 40 compensa o ano que vem. Não, às vezes ele vai o ano que vem com 20, que é o potencial porque ela tem no crescimento, e aí você vai ter uma colheita cara de novo, você vai ter que passar a máquina e vai estragar a tua planta, para depois no outro ano que ela poderia vir com 80, com 90, não, ela vai voltar com 50, 60. E o que a gente sempre fala? Não existe receita de bolo.
Não existe receita Tem lugar de que você bolo. vai deixar, tem lugar que Tem você não lugar. vai deixar. E como que vai ver isso? É lá na hora. É lá na hora. Vai podar? Não vai podar? É lá na hora que nós vamos verificar isso. O produtor vai verificar esse potencial. Às vezes ele vai ter que fazer uma poda mais tardia. Final de agosto, começo de setembro. Porque ele imagina agora, em julho, que a lavoura está boa e que ele pode deixar. Não vamos podar. Chegou lá, passou a primeira quinzena de agosto, não choveu, a seca intensificou, ela perdeu um pouco de potencial, passou a segunda quinzena de agosto, ela perdeu mais potencial, chegou na primeira quinzena de setembro, o potencial que ela tinha para produzir 40 sacas por hectare em 2023 veio para 15. É melhor ele podar ela mais tarde para jogar para o biênio da frente do que ele deixar essa lavoura produzir 15 sacas por hectare e ter que colher ela ou manual, com custo muito alto, ou ter que colher essa lavoura mecanicamente, estragando ela para a safra futura. Porque esse outro ponto, né, Alisson? A gente várias vezes falou aqui da colheita manual, que seria o melhor, mas nós estamos com escassez de mão de obra muito grande. Não, não tem. É o problema. Então existe o ótimo, que é a colheita manual, mas existe o que você consegue possível. fazer. O que eu consigo fazer, gente? Às vezes você vai ter que entrar com a máquina. Às vezes você vai ter que entrar com a máquina, numa lavoura de carga baixa, que está acontecendo muito esse ano. Os produtores estão entrando com a máquina em lavouras de safra baixíssima. Por quê? Porque você não tem mão de obra. Não. Não é porque ele não quer pagar o preço da medida. Não é porque você não tem mão de obra. Não tendo mão de obra, você tem que resolver o problema da colheita. Aí é entrar com máquina. Entrar com máquina. Não tem outra coisa a ser feita. Então, agora mesmo a gente vai falar de colheita. Gente, Zona da Mata, Espírito Santo, tá seríssimo. Tá seríssimo. Questão de mão de obra. Mão de obra. Olha, então voltando para a colheita, como que você conversou com muita gente agora, né? Até para a gente vir aqui hoje no podcast. Isso. E como que está a colheita em outras situações? Paraná, Mogiana, próprio sul de Minas, Cerrado, Matas de Minas. Nós temos que distinguir duas coisas que são importantes. Qual o percentual que andou na lavoura e qual o percentual que andou na safra? O que eu quero dizer com isso? Percentual, quanto de lavoura que andou e quanto do percentual da safra prevista foi colhido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se nós pegarmos no Paraná, em termos de lavoura, já andou 60%. Em percentual de safra, 80%. Muitos pequenos produtores, o Paraná, a florada é antecipada, a colheita é antecipada. Então, no Paraná, a safra já andou muito. Nós já tivemos uma evolução grande de safra. Na Mogiana Paulista, 40% das lavouras já foram colhidas, aproximadamente. Mas já colheu 50% da safra. Ou seja, é o que acontece em todas as regiões. O produtor colhe primeiro as lavouras de carga mais alta. Ele não vai colher as lavouras de carga mais baixa, ele colhe o que tem mais café primeiro. Depois ele entra nas lavouras de carga mais baixa e vai pegando os restos. Né? Alisson, só para aproveitar esse gancho teu, cai no que a gente acabou de falar. Se eu não tenho mão de obra, o que eu faço? Primeiro eu vou passar a máquina, carga alta, lavouras melhores. Isso. E aquela lavoura com a carga baixa, quanto mais eu esperar, menos eu estrago ela, Sim. porque eu melhoro o desprendimento do fruto. E na manual também, né, Xande? Onde que o produtor entra primeiro? Sempre aonde tem carga mais alta, para ele combinar um valor menor no preço da medida. E depois ele vai diluindo no resto. Então, de qualquer forma, na mecânica ou na manual, o produtor entra na lavoura de carga alta primeiro. Por isso que o que nós estamos falando aqui é um número menor no percentual de lavoura e maior no percentual de safra. Sul de Minas, 30% das lavouras já foram colhidas, 40% da safra. Cerrado Mineiro, está pau a pau, 40% das lavouras, 40% da safra. E nas matas de Minas, 50% das lavouras, em torno de 60% da safra.
nas matas de Minas, conversando com alguns amigos, essa colheita só não está mais adiantada porque não tem gente, não tem mão de obra. Se tivesse mão de obra suficiente, abundante, disponível, as matas de Minas já estariam com a colheita muito mais adiantada do que nós estamos vendo aqui. Então, na cafeicultura de arábica, de um modo geral, o que nós temos até o presente momento? Em média, 44% das lavouras já foram colhidas e 54% da safra já está colhido. O que acontece? O pessoal dos armazéns estão muito apavorados. Quando eu falo armazéns, eu estou falando cooperativas, eu estou falando armazém geral, eu estou falando exportadores. O pessoal que tem armazém está muito apavorado porque não chegou nada de café ainda. Mas isso também é normal. Por quê? Esse período agora, o café ainda está muito atrasado na maturação e ele demora muito tempo para ser processado no sistema, via úmida, terreiro, secador, tulha, beneficiamento, até chegar no armazém. A colheita está atrasada sim, vai demorar um pouco mais sim, mas o volume também assusta. Alisson, quando você conversa com o pessoal dono de armazém, com os exportadores, até quando a gente fala de armazém, vamos incluir as cooperativas, lógico, né? Porque são... O que você está escutando dessa quebra? Assim, eles estão... Ela é realmente grande. Eles estão muito apavorados porque não está chegando café. A quebra é realmente grande, mas não é nessa proporção do susto que eles estão. Porém, Xande, o que está acontecendo? Todo mundo... o telefone não para de tocar com o pessoal ligando e muito assustado com o tamanho da quebra da safra. O produtor vai fechando talhões, ele não fechou a safra, mas ele fecha talhões. A hora que ele fecha o talhão, ele vê que o problema é maior do que o que ele estava esperando. E aí é onde começa a assustar o que vai ser minha safra. Com diversos técnicos, amigos, conversando, em relação à previsão que já achavam baixa em relação devido à geada, devido ao frio, devido à seca, devido ao baixo pegamento da florada, devido a tudo isso, a previsão de safra que já era baixa, eles ainda acham que tem uma quebra de mais 10%. É levantamento? Não. Isso é uma estimativa de conversa. Isso não é levantamento da Fundação Procafé, nada disso. É uma estimativa de conversa entre técnicos, colegas, amigos. Mas a expectativa é de uma quebra 10% acima da quebra já esperada. Alisson, vamos pensar agora em outra situação. Safra 2022, tudo certo. Quer dizer, tudo certo? Não, nada certo. Mas vamos pôr assim, tudo certo no sentido, está definido, está aí, está colhendo. Então, já passou 22, vamos pensar em 23. E aí 23, começa todo mundo primeiro, teria-se uma safra muito grande em 23. Acho que está todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas já estão caindo na realidade, que não vai ter essa safrona de 23. E a gente já vinha falando isso. Então... Pelo menos nisso parece que o pessoal já está enxergando. Sim. Né? Sim. E 23 também, Alisson, tem uma coisa. O café que você ia colher em 23, o potencial teu, já foi definido ali atrás. Né? Lá atrás. Daqui para frente, ou seja, não é nem daqui para frente, vamos pensar ali de abril, maio para frente, tudo que acontecer, você só pode perder. Não tem nada que você faça agora que te faça ganhar em 2023. O que a gente está fazendo agora é para 24. Sim. Certo? Sim. E aí, Alisson, quantas pessoas estão com controle fitossanitário em dia? Quantas pessoas fizeram no mínimo o ideal aí, vamos pensar na maioria das regiões, 2 controles de FOMA que nós viemos falando agora? Sim. Quantos? Percentual desse tamanho. Em cima disso. Então, aí vai deixar para fazer o quê? Aquela aplicação engessada de pré e pós-florada.
Só que isso daí vai ser lá na frente. Então, pessoal, a gente está batendo de novo nesse assunto da doença para mostrar para vocês que a safra 23 também, infelizmente, é lógico, não é para todo mundo, tá? Mas igual foi esse ano, generalizado. Mas ela também não vai ser um safrão. Não vai ser um safrão. O que o Rodrigo falou há 2 semanas atrás? O clima já está chegando igual ao do ano passado. 22 está igual, chegando, grudando em 21. Já está ficando muito parecido. Alisson, mais um agravante. Nós temos uma quebra de safra e preço alto de insumo. Quando a gente fala de insumo, a gente está falando desde a parte de adubo, a parte dos produtos defensivos, tudo isso. Né? Ou seja, safra baixa com preço alto, será que todos os produtores vão fazer tudo que tem que fazer? Fica desanimado. Ele desanima e acaba abandonando. Alguns não fazem. Alguns. Pessoal, a recomendação, faça. Né? Faça o que tem que fazer. O que reduz custo é produtividade. Então, pensando nisso, depois eu vou até falar alguma coisinha, Alisson, mas como que você está enxergando esse 2023? O 2023 já não era um safrão devido a essa bienalidade. Seria uma bienalidade negativa boa, ou seja, seria um ano ímpar bom, mas não seria o que muitos estavam imaginando, uma safra recorde. 2023 de jeito nenhum. As próprias lavouras recepadas, que foram recepadas em 2021, lavoura recepada não produz em 2023. A produção boa da lavoura recepada em 2021 é em 2024, não é em 2023. Então só aí já tirou um monte de lavoura do mercado, lá na recepa da geada. E até mesmo porque a recepa da geada é uma recepa um pouco mais tardia, né, Alisson? Outra coisa que está todo mundo fazendo uma leitura errada, todo mundo assim, muitas pessoas fazendo uma leitura errada. Aquela lavoura bonita, que está bonita, com 50 sacas por hectare no pé, 50, 60, que deveria dar 70, 100, que está lá com 50, 60, ela não vai voltar com 40, 50, gente. Não vai. É o que nós falamos da lavoura, dúvida, ela deveria ser podada. Na dúvida, às vezes o cara vai ter que podar, o produtor vai ter que podar essa lavoura. E a lavoura que veio com 50, com 60, ela perdeu aquele tanto e ela não vai voltar com 30, 40 o ano que vem. Então, assim, tá todo mundo vendo as lavouras estão bonitas, mas elas não vão voltar com cargão, todas elas não vão voltar com cargão. Então, é um problema. Outra coisa que para mim é o principal problema, que eu acho que o pessoal, esse podcast que nós estamos fazendo aqui hoje, o pessoal pode, se ficar essa frase, se ficar essa mensagem, eu acho que o produtor ganhou a semana. A safra atrasou, mas o abotoamento floral não atrasou. Então, o que o produtor tem que ficar atento? Ele vai esperando a maturação, esperando. Eu quero tirar o café tudo com uma passada da colhedeira. Você vai tirar o desse ano e do ano que vem. O desse ano e do ano que vem. Ele vai perder, ele vai tirar o desse ano, mas ele vai começar a tirar o do ano que vem, porque ele vai começar a colher botão floral. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, muita atenção com isso. Não atrase a colheita. Por quê? A colheita atrasou, mas o abotoamento floral não. E quanto mais tarde essa colheita for feita, mais problema nós vamos ter no abotoamento floral para a safra de 2023. Ó, Alisson, o que eu te falei aqui antes, que eu ia dar um palpitezinho aqui, uma sugestão para a turma, é o seguinte. O produtor, muitas vezes, ele tem... Vamos imaginar, só para a gente falar em número redondo, ele tem 100 hectares de café. E aí ele vem de 2 anos ruins. E aí apertou o financeiro. Sim. Tá? Então eu tenho 100, apertou meu financeiro. Quanto que eu estou gastando hoje por hectare? Vamos continuar com o número redondo? Estou gastando aí 20 mil reais por hectare. Certo. Né? A gente poderia falar em 22, 23 mil, mas vamos trazer 20. Redondo? Pode 20. Tá? Aí o produtor olha e fala, mas eu não tenho condição de tocar meus 100 hectares, fazendo tudo que eu tenho que fazer. E nós acabamos de falar o quê? Faça, né? Porque o que reduz custo é produzir café. Produtividade.
Então aí ele fala, tá, mas aí o que eu faço? Não. E se eu tirar um pouquinho de adubo de todo mundo? E se eu tirar um pouquinho do tratamento fitossanitário de todo mundo? Eu falo sempre o seguinte, não faça isso. Se você tem 100 hectares, ou se você tem 6 hectares, tem algum pedaço teu que é pior. Isso é fato, né, Alisson? Lógico. Isso é fato. Lógico. Então, vou ter que economizar na adubação? Por que não entrar com uma poda? Numa lavoura que talvez eu não fosse podar ela, mas que não vai me vir com cargão. Sim. Se eu tenho aquele talhão meu que eu sei que ele é pior, que a produtividade dele é baixa, Força a renovação. Força a renovação. Ou seja, o que é bom, gente, tem que estar cada vez melhor. Talhão bom, cada vez melhor. Os do meio, você vai tratar. E aquele fundo teu, já que apertou financeiramente, é a hora que você vai sair dele. Com certeza. Né? Você vai gigolar ele para usar ele, que seja. Você vai vir com renovação. Você já vai planejar. Mas não tenta economizar fazendo o seguinte, eu ia gastar 20, eu vou gastar 15 para todo mundo. Não. Tem os talhões que você vai continuar gastando 20, você perde em todos. E aí aquele que estava bom, ele começa a ficar não tão bom. Ele não vai ficar ruim de uma hora para outra. Com certeza. Mas você vai perder, né, Alisson? Então, assim, elege dentro da tua propriedade quais são os talhões A, quais são os B, quais são os C. Elegeu? Então o A, tratamento A. O B vai ter que receber tratamento A para ele virar um talhão A. E o C? Não, aí o C é o que eu vou economizar, que eu vou renovar. Ali sim. O que está muito ruim, se ele ficar pior, ele vai ser renovado. O que está bom, se ficar ruim, já começa a depauperar. Com certeza. E o A, então, nem se fala, né, Alisson? É só uma dicasinha do produtor, porque não é assim que economiza. Outro ponto, Alisson, e aí vamos aproveitar que é a praia que você mais gosta, né? O produtor que pega um plano de adubação e fala, nossa, mas eu não tenho dinheiro para adubar tudo. Aí ele fala assim, vou fazer 2 adubações. E ele simplesmente elimina uma. E pessoal, não faz isso. Não Chega para o seu agrônomo e fala, ó, não tenho dinheiro para adubar desse jeito. E aí ele vai... Agora, Xande, vamos resolver vamos dar a dica pro produtor na raiz. Com toda a história da cafeicultura, a história recente da cafeicultura, se o produtor está tendo dificuldade financeira para adubar, a não ser que ele tenha tido alguma catástrofe climática, pegou uma geada a mais do que a média, teve uma chuva de granizo, que são fatos esporádicos. Está né? num lugar que a seca castigou mais do que o normal. Mas não sendo uma situação dessa, o produtor que se encontra hoje nessa situação, ele tem que repensar o negócio dele como um todo. Porque não é a realidade da cafeicultura hoje. Não. Né? A realidade da cafeicultura hoje não é essa. A verdade é o seguinte, o produtor está, na média, o produtor está relativamente capitalizado. Sim. Né? A verdade é essa, o produtor, na média, está relativamente capitalizado. Então, ele tem que... às vezes, o produtor fica chateado com a gente de estar falando dessa forma e tudo mais, mas, no final das contas, a intenção nossa é de clarear a mente do produtor, de explicar que ele tem que fazer uma varredura mais ampla no negócio dele, porque alguma coisa não está legal. Tem que saber onde está o problema. Aonde está o problema? Não, meu problema foi climático. Beleza, ok. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Né? Ah, não foi. Choveu. A geada não me pegou de jeito. Meu problema é produtividade. Por quê? Por quê? Tá velho, tá tratando pouco, tá porque errando o isso controle daí de tem doença. muita coisa, né, Alisson? Qual Não, que é o meu stand tá ruim e agora com um pouco... Quando você tem um stand ruim, a produtividade baixa, quando vem um AC com um problema desse da florada do frio, isso acentua. Sim. Mas aí tá te mostrando que não é esse o problema. São stand baixo, lavoura velha. Ah, não, eu tô com muita lavoura nova e lavoura nova na seca, ela vai sentir mais do que a outra. Tá, então meu problema não é lavoura nova é a solução. Então isso é climático, você consegue passar. Sim. E aí você vai achando. Enfim, ele precisa achar o ponto do problema. É isso. Ele precisa achar o ponto do problema. Porque na média geral, a gente podia falar que não, tá difícil. Não, gente, não tá.
Não tá. Então, assim, se está com problema para adubar, eu já nem não entrei na parte da adubação. Porque se já está com problema para adubar, a situação, o problema está em outro lugar. Em outro lugar. Você não pode ter isso. Né? Você não pode ter isso. Isso é coisa que não pode acontecer. É. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha que passar para vocês essa semana. Deixe seu like, deixe a sua sugestão aqui nos comentários do que você quer ver a gente falando dos próximos episódios. Obrigado por você que está sempre acompanhando, sempre assistindo. E lembrando sempre que o nosso podcast tem o apoio do Cicobi Crediver. Alisson, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, pessoal. Até a próxima.